Vamos lá entender como é que você pode ser um grande especialista na área de poluição sonora? Meu bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todes, a todos. E meus parabéns, viu? Porque você parou um minutinho, vai ficar aqui comigo alguns minutinhos para desenvolver sua carreira. Desenvolver ainda mais esse seu sonho de ser um advogado e quem sabe de ser um advogado ambientalista, né? De do zero ao seu primeiro trabalho jurídico na área ambiental, sem taxa, sem juiz, recebendo os maiores honorários do mercado. É esse o seu futuro. É para isso que eu tô aqui. E hoje a gente vai conversar sobre poluição sonora. Vamos lá? Vem pra cá, ó. Pega o papel e caneta na mão e vamos começar essa história, né? Essa novela que existe aqui no Brasil com a poluição sonora, não só no Brasil, no mundo. Existe uma grande novela. Porque os danos são mundialmente conhecidos. Porém, existe uma inércia da população em tratar desse assunto, em tratar com verdade. E aí, o que nos cabe, né, como advogados, eu aqui como professora, é te estimular, mostrar para você essa oportunidade de trabalho, esse ramo do direito, como ele é muito pouco explorado, porque nós não conhecemos de fato, né, não está aí na boca do povo, como popularmente se diz, nós não conhecemos de fato quem é um advogado ambientalista da área de poluição sonora. Então, puxa aí pela memória. Será que se você pensar no seu vizinho, não sei se você mora num apartamento, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho de um lado, o vizinho do outro, pensa nele. Vai lá, faz um teste, toca no pai e fala, olha, eu preciso muito contratar um advogado que só faça questões de poluição sonora. Eu preciso entender um especialista que me defenda nisso. Só tem telefone de um? Vai lá, pergunta pra ele. De um, de uma? Provavelmente a resposta vai ser não. Fala, não tem, mas você pode falar com o fulano, que eu acho que o fulano resolve, não sei o que. Talvez ele vai querer puxar para a memória alguma pessoa, mas o telefone de um advogado que só resolva isso, que seja um grande especialista nessa área de poluição sonora, infelizmente não é comum no Brasil. E talvez a gente precise entender por quê. Talvez você nem queira entender por quê, mas já quer começar a trabalhar nisso. Fala, eu não quero saber, eu quero já trabalhar. Então, se você é um desses dois aí, fica aqui, pega o seu papel e caneta na mão, como eu te falei, que eu vou te passar aqui, ó, passo a passo, pra gente estimular, pra gente de fato ter um profissional especialista nisso, alguém que a gente possa, né, comumente aí na boca do povo, conversar, saber quem é, saber como é que faz. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que é poluição? Será que você sabe disso? É o primeiro conceito para você adentrar nessa área. Eu não sei se você já é um advogado ambientalista, eu não sei se você de fato foi talvez um promotor de justiça que se aposentou e agora quer advogar. Eu não sei como é que está a sua relação aí com o conceito de meio ambiente, poluição, de poluidor. Por isso que eu vou trazer aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então o primeiro passo é saber o que é poluição. Se eu sei que é poluição, eu consigo identificar se aquele ruído, de fato, está em desacordo com a lei, ou se não, se é implicância ali daquele rapaz. Esse é o primeiro grande ponto. E aí, como eu falei, né, será que vale a pena a gente voltar para trás, entender por que isso é tratado com desleixo no Brasil? E de fato, a gente pode encontrar várias respostas. Eu não sou socióloga, mas a gente pode, né, pensar de um ponto, pensar em outro. E talvez a gente encontre ali alguns fundamentos quando a gente olha para essa questão, né, de ter ali uma boa vizinhança. Ai, deixa pra lá, vamos tolerar um pouco aqui. Então, essa postura do brasileiro, né, de não ser ali tão certinho no ponto de olha, temos um erro aqui, precisamos rapidamente solucioná-lo, não podemos
deixar que isso continue, né? Como há em outras culturas, de outros povos. No Brasil, o brasileiro dele costuma, não, tá ruim, mas a gente suporta, que a gente suporta essa fila, a gente suporta esse calor, tá tudo atrasado, mas tudo bem, a gente fica esperando. O brasileiro tem esse elemento da cultura, né? Essa tolerância aí. E isso, claro, acabou chegando na questão do ruído. Então, quando tem aquele vizinho com aquele som ligado o dia inteiro, às vezes vai pela madrugada, os demais vizinhos toleram. Não, nem é todo mundo que chama a polícia. Às vezes ele liga uma vez, a polícia demorou, deixa pra lá. Ou então pensar, isso não dá em nada mesmo, não quero resolver isso. E aí, você, que talvez tenha sido criado, né, num ambiente desse, em que toda vez que o vizinho fazia barulho, os seus pais falavam, vai, deixa pra lá, não vamos criar confusão com ninguém. Ou mesmo, né, se você morou num condomínio, olha, vamos tolerar, tem que, né, aqui moramos num prédio, a gente tem que aguentar o vizinho, então tudo bem, não vamos ligar lá não vou perturbar o síndico, não vou falar nada com o porteiro, vamos manter essas boas relações de vizinhança. Então foi sempre um desejo, você se cria muito como criança, né? Parar de ouvir aquele barulho, aquela música, aquela situação, mas seus pais não deixavam, então você aprendeu a tolerar. Você aprendeu a ficar ali naquela situação e não, de fato, resolver esse desconforto na sociedade. E isso a gente vai pensar o quê? Num show, né? Então, quando tem aquele show lá, que show famoso, né? Show internacional, vê os cantores de fora. Imagina que alguém ali vai reclamar. A gente vai tolerar. Quem mora perto de um grande estádio, né? Quem morou a vida inteira, de repente, aqui é assim mesmo, o bairro é assim. Às vezes festas da cidade, tem que esperar, tem que fazer o quê? Festa da igreja. Então, vários tipos de igreja, né? Porque quando no Brasil começa o desenvolvimento das igrejas pentecostais, principalmente das igrejas evangélicas, em que elas, como elas estão inseridas, né, dentro dos bairros, elas acabam fazendo os seus cantos, as suas crenças, né, os seus rituais, e aquilo também gera poluição sonora. Mas os moradores da entorno falam, não, é igreja, deixa eles lá, não vou falar nada. Então talvez, não sei se você se identifica aí com essa história, mas isso tenha passado aí pela sua infância. E não só de sua, como de muitos brasileiros, que aprenderam a tolerar todos os barulhos. Só no barulho do gás, era o barulho do rapaz que ia vender lá o sorvete, era o tintureiro, era o do milho da pamonha. Aquele barulho irritava, incomodava, acordava a criança, mas aquilo tudo era tolerado. E daí foi passando, né, para a igreja, para o show da cidade, para o vizinho que faz a festa dele com a família dele até tarde, e isso tudo foi passando. Aí tem o trânsito, tem buzinas no trânsito, buzinam perto de hospitais ou de áreas em que deveria ter um sossego maior, e assim vai. E assim a gente foi vivendo, se acostumando a viver, e fomos criados num país em que se tolera. E aí você se torna um advogado, passa lá pela área ambiental, quer trabalhar com isso, e quando se depara com o capítulo de poluição sonora, você acha que, isso aí é bobagem, né? Nem vou ler pra isso. Próximo assunto. E assim que você passa. Você já se deu conta de que isso pode estar acontecendo com você? E que você pode estar deixando passar aí um nicho de trabalho, você pode deixar de ser um grande especialista no Brasil, nessa área, no seu bairro, na sua cidade, enfim, no grupo, né, no grupo empresarial que você trabalha, de repente, porque você acredita que poluição sonora não existe, a gente tem que tolerar e tá tudo bem. Quando, na verdade, não é nada disso. Há sérios e diversos estudos científicos da área da medicina que demonstram, testam ali, olha, tais atividades que geram ruídos são responsáveis por estresse, por conflitos emocionais, mentais, por alterações físicas.
as pessoas não conseguem dormir, isso muda o metabolismo delas, isso vai fazer com que elas aumentem o peso, com que elas diminuam o peso, com que elas adquiram uma doença crônica, e etc, etc, etc. Como que isso perturba, impacta a saúde física, mental, emocional de crianças, de adolescentes que estão em fase de construção, né? Toda essa construção, de mulheres, de gestantes, de idosos, de adultos, como isso impacta na atividade profissional, o que reduz, qual o custo disso. Então, uma noite mal dormida por causa de um ruído vai gerar um decréscimo de produtividade ou um decréscimo ali do bem-estar do empregado, quanto que isso repercute, né, em toda a empresa, porque às vezes é um que ficou ali, que não consegue dormir, não consegue dar noite, não tá indo, viu? Não tem que fazer relatório, mas não vai dar para fazer relatório, então aí já atrasa a atividade do outro, já impacta no outro, o fornecedor, o consumidor já talvez vai ter que tolerar um dia mais, um dia menos. Então, perceberam esse tamanho, né, de danos que são causados? Isso tudo por conta da poluição sonora. Então, se você se encaixou aí dentro dessa nova oportunidade, talvez, dentro desse nicho aqui de trabalho, então vamos lá, vamos entender como é que se trabalha nisso tudo, quais são os conceitos iniciais que você precisa dominar e o que você vai encarar aí no dia a dia, tá bom? Vamos lá então, ó. Primeiro, item número 1, conceito de poluição. Assim que eu comecei, né, a nossa aula de hoje. Então, pega aí, Lei 6938 de 81, também conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente. Pega a lei, começa a ler. Você vai ver que é uma lei fantástica, assim, que ela fez 40 anos recentemente, né, em 2021, houve diversos seminários, congressos, palestras, livros sobre os 40 anos da lei. Uma lei avançada para sua época, uma lei tão atual, muito importante até hoje. Então, primeiro de tudo vamos reconhecer, né? Você precisa saber que lei é essa, não é só mais uma. Então, toda a minha reverência à mãe, né? A grande mãe da área ambiental no Brasil, que é essa política. E, como eu falei, que já tivemos vários congressos, palestras, enfim, sobre isso, e grandes autoridades no Brasil, advogados, professores, promotores, procuradores, juízes, se reuniram durante o ano 2021 e escreveram livros, artigos, fizeram palestras, muitas disponíveis no YouTube e, enfim, outros canais por aí. Então, vale a pena consultar todo esse material que ficou disponível aqui na web, já que nós estávamos todos praticamente em confinamento. E aí tem um material para você ler e estudar sobre, vai lá, fuçar, vai lá entender direitinho sobre essa lei, tá bom? Então, feito esse comentário aqui, vamos voltar aqui lá na lei. Pega aí a lei. Eu vou pegar ela aqui no meu celular. Logo no começo você vai encontrar definições. Essa lei traz um vocabulário, um dicionário jurídico pra gente. Um pequeno dicionário jurídico, né? Mas próprio da área. Aí, se a gente for lá no artigo 3º, a gente vai encontrar, além, claro, o que é meio ambiente, né? A base pra gente falar em direito ambiental. Tem lá todo o conjunto de interações, influências de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, é um conjunto. Meio ambiente é esse conjunto em constante interação, tá bom? Que é responsável por todas as formas de vida. Esse é o conceito do meio ambiente. Se essa qualidade desse ambiente está degradada, significa que houve uma alteração nessas características. Olha, se alterou essa inter-relação aí, houve degradação. Quando a gente chega em poluição, o que a gente vai encontrar? A degradação da qualidade ambiental pode ser por uma atividade que, direta ou indiretamente, cause o quê? Prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Pera lá, eu acabei de falar aqui com vocês agora há pouco que o quê? Que o ruído excessivo, ou seja, aquele barulho, aquele negócio comumente chamado como barulho, né? Na técnica, na engenharia, vai falar de um ruído, vai usar um sinônimo para isso. Esse barulho aí, esse ruído,
ele alterou as características do ambiente. Você tinha ali uma constante inter-relação, né? Interação física, química, então era a temperatura do local, era a qualidade, o ar do local, era o bem-estar do local, e isso tudo foi alterado. Foi alterado por um ruído, e esse ruído, como eu falei, ele gera sim o quê? Um prejuízo à saúde, né? Como eu acabei de apontar, são inúmeros os estudos científicos a respeito. Gerou um prejuízo à saúde, pronto, está caracterizado o quê? A poluição. Aí você pode, claro, encontrar nos outros incisos outros incisos que vão justificar também o caráter da poluição. Mas basta afetar a saúde, afetar o bem-estar da população, porque a população não quer conviver com aquele ruído excessivo, aquele madrugada, noite inteira, aquele tum. Não quer. Isso está afetando o bem-estar. Então, gerou uma poluição. Esse é o conceito inicial, tá? De poluição. Mas, além disso, você precisa entender que de fato isso é um ruído. Então, não é apenas um desconforto, né? Assim, eu não gosto desse vizinho, tem lá um cachorro. Um cachorro latiu hoje, latiu. Quantas vezes o cachorro latiu? Qual o ruído, a intensidade desse cachorro? Não sei, latiu um dia, não latiu mais, mas eu não gosto desse vizinho, então eu vou lá inventar esse negócio que esse cachorro tá fazendo barulho todo dia. Senhores, advogados, primeira grande lição, eu preciso escutar, preciso ter certeza, preciso ter prova desse ruído. Não é um mero de tá vendo? Passou um caminhão aqui na rua. Como que eu vou conseguir classificar esse barulho desse caminhão como de fato uma poluição sonora e proibir que ele circule na via? Bom, primeiro, ele passou aqui. Quantas vezes ele passou? Tem que ser o mesmo caminhão, né? Por dia. Pode ser que ele tenha passado uma vez por dia. Pode ser que, olha, passou uma vez no dia, ou passou uma vez por semana, ou passou uma vez por mês, nunca mais voltou. Tá bom. Foi só um dia o incômodo? Eu estava ali com um instrumento técnico aferido corretamente, com precisão, para poder medir se de fato quais são os decibéis desse caminhão. Então eu tenho que ter esse aparelho. Não pode ser passou uma vez, não gostei, me irritou e quero já acabar com esse caminhão circulando por aí. Não é apenas o querer, né? O livre querer de qualquer pessoa, porque tem uma intriga com alguém, então ele vai lá e usou a poluição sonora para poder se vingar. Não, senhores. Vocês aí, os advogados, vão ser o primeiro juiz, como sempre, né? O primeiro juiz da causa. Vão avaliar o que de fato há aqui. Então, item número 1, provas. E a prova, você pode ir desde um aplicativo no celular que tem lá para medir os decibéis. Você vai colocar aquele aplicativo ali, vai estar lá junto com o celular ali no local para fazer essa medição. Abre o aplicativo dá um play e ele vai medir. Ele já vai apontar, né, a quantidade de decibéis daquele ruído. Você vai ter uma prova, uma espécie de prova. Ou então, eu vou buscar alguém com fé pública para fazer essa prova. Então, eu vou até a prefeitura. É interesse local essa poluição sonora? Via de regra porque está concentrada ali naquele município, tá? Naquele espaço. Talvez pode ser que a gente esteja falando de uma obra de engenharia que envolva mais de um estado, uma grande construção, uma barragem, uma hidrelétrica. Aquilo gera poluição sonora. Então, aquilo é de interesse de um estado, de uma cidade, né? E de outras cidades. Aquilo é interesse do estado. Então, pode ser que seja ali 2 cidades envolvidas. Mas, via de regra, você vai ter a competência administrativa ali, material, para esse município, para o município. Você vai até lá, vai falar com o responsável por essa área. Tem diversos programas do silêncio, disque silêncio, enfim. E ele vai ter um profissional ali com medidor desses decibéis. Ele vai até o local e provavelmente em diferentes horários, tá?
quando você tem uma igreja que faz culto vários dias, né? 2, 3 vezes por semana. Então, aquele profissional da prefeitura, que você foi lá e chamou, apresentou a possível, né, notícia do crime, ele vai lá oferir. Então, ele vai no horário, ele vai em outro, vai em dias variados, para que as pessoas que são possível fonte causadora desse ruído não se sintam, não queiram tapear, né, mudar ali, falsear as suas atividades. Então ele vai lá, em diferentes horários, ele não vai combinar com ninguém, ele vai na porta desse local, da fonte gerador de ruído, ele vai medir dentro da residência, por exemplo, dessa pessoa, dessa fábrica, dessa empresa, e ele vai estar ali, ó, em diferentes locais, em diferentes datas, para poder aferir, olha, de fato, quantos decibéis tem em todos esses locais. Afeta a população ao entorno ou não afeta? Esse medidor vai estar de acordo com o quê? Vai servir, é um fato, né? Um laudo ali, vamos pensar no laudo, vamos pensar num relatório, tá? Da prefeitura, ou então de uma empresa particular. Você tem várias consultorias aí que fazem esse trabalho de ir lá, aferir e medir. E aí, esse laudo, essa aferição vai ser confrontada com a legislação. Olha, nesse dia, nesse espaço, de acordo com a lei de zoneamento, nesse horário, quantos decibéis podem ser emitidos? E aí você vai encontrar essa justificativa a ponto de entender se, de fato, houve ou não houve, naquele momento, naquela fonte, uma poluição. Ou seja, se ela altera a qualidade ambiental, provocando danos na saúde, provocando danos ao ambiente de forma geral. Porque não é só a saúde humana, tá? É a saúde do homem, os passarinhos que ali estão, são as árvores. Você pode estar dentro de uma produção agrícola, você pode estar em diferentes locais, né? Nós estamos falando de qualquer espaço do território nacional, pode haver essa poluição sonora, pode haver fatores, fontes dessa poluição, e para todos eles você vai ter uma lei específica, uma situação específica, em tal horário possível a emissão de tantos decibéis, porque não afeta, porque são toleráveis, enfim. A partir de determinado horário não é mais emitido. Então é o que justifica, por exemplo, o aeroporto que está aqui no centro da cidade de São Paulo ser fechado durante a noite. Por quê? Porque as pessoas precisam ter qualidade de sono. Isso vai afetar a saúde delas. Se vai afetar, eu não posso ter intensa circulação de aeronaves durante toda a madrugada. Se eu tenho um aeroporto mais distante, que não tem uma população ao redor tão, né, próxima como o aeroporto de Congonhas, aquele ruído, quando chega na população, ele talvez já não seja suficiente para causar danos na saúde humana, tá? Se é que chega, às vezes, pensando em vários aeroportos, em várias situações. Entenderam? Então, temos aqui o exemplo do aeroporto, que comumente está aí em todas as manchetes dos jornais, mas temos vários exemplos. Então, o primeiro ponto é estudar o conceito de poluição, compreender como que ela é construída, quem é que vai aferir isso, qual órgão ali competente, cadê a fé pública desse instrumento aí que vai aferir esses decibéis. Então, não pode ser algo privado, eu preciso de fé pública, preciso de provas para isso. E aí, como eu falei, cada cidade vai ter o seu tratamento. Então, talvez você tenha aí na sua prefeitura local que vai lá, vai aferir, vai identificar, vai falar com o polidor e vai implantar algumas medidas para que essa poluição cesse. Vai, de repente, embargar uma obra, fechar um templo e etc. Tá? Essas são as funções ali típicas do poder de polícia administrativa, que você que estudou muito bem direito público domina isso como ninguém, que é o que você vai transportar aqui para a área ambiental também. Claro que guardar as devidas proporções, né? Nós estamos falando, é claro, da área ambiental, de princípios ambientais, então isso tudo muda quando chega aqui, muda um pouco, né? Quando a gente chega ao processo administrativo, os conceitos ali vão alterar um pouco, mas porque o conceito de bem ambiental não é diferente de um bem público, né? O setor de direito público é diferente do direito ambiental. Bem público e bem difuso são bens essencialmente diferentes.
mas guardadas as devidas proporções, nós estamos falando ali de polícia administrativa, tá? Atividade, poder de polícia do poder público municipal. Feito isso, comunicado lá à autoridade competente, encaminhado isso, você, claro, advogado, pode ir para as outras esferas e prevenir outros danos, ou, se não for possível mais prevenir, você pode buscar a esfera civil, você pode buscar a esfera penal, que talvez você esteja diante de um crime penal. Está lá também a definição, lá na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Identifique lá o tipo penal adequado a essa situação e talvez você possa dar início ao boletim de ocorrência, ao inquérito penal, buscar a sua devida, aquele ressarcimento na esfera penal. Ressarcimento assim, né? Pensando na função da pena coletiva, qual que é a função dessa pena? Como que ele, uma vez aplicada essa pena, tem esse caráter individual, para o indivíduo causador do dano, e esse caráter coletivo. Lembra as funções da pena? Então, nesse sentido, você pode querer que haja esse exercício das funções do direito penal. Por outro lado, você pode buscar também aí algum ressarcimento pecuniário, talvez, na esfera civil. E aí, senhores, a gente pode entrar também, eu gostaria muito que você entrasse na esfera da mediação, na esfera da arbitragem, ou então uma conciliação, não sei como é que está aí a sua região, ou mesmo os estudos que você já fez nesse sentido. Mas o que é importante é buscar formas alternativas de soluções de conflito para evitar esses conflitos. Se você é um advogado com técnicas de negociação, excelente. Você vai conseguir, em muitos casos, ir lá, tocar campainha, conversar com essa fonte causadora de poluição, com essa empresa, com essa pessoa física. E às vezes é uma conversa que você vai ter sem amedrontar ninguém, sem querer, né, levá-los a ter um susto muito grande para essa situação, mas uma conversa com uma típica negociação aqui de bens difusos, todo cuidado para isso. Você pode explicar para esse vizinho os danos que tenham ocorrido no morador local, a intenção do morador local, olha, ele só quer dormir, ele não quer te penalizar, ele não quer que você responda ao inquérito policial, ele não quer pagar nada, ele quer dormir. Então, e aí você vai lá conversar com essa fonte causadora, vai entender o que está acontecendo ali. Olha, é uma criança, de repente está chorando muito tempo, e os vizinhos, né, temos casos assim de condomínios, os vizinhos não toleram essa criança. O que faz com isso? E aí que eu te convido, além de ter essas técnicas de negociação, de entendimento e do auxílio talvez no mediador, né, nesse caso, você também buscar outras formas de solução, que são o quê? As empresas responsáveis pelas acústicas. Então, talvez, no caso aí prático seu, depois que você estudou as partes, você foi lá, você viu quem são, é de fato poluição, está caracterizado, ele é um poluidor, ele causa direto ou indiretamente essa poluição, você foi lá e identificou o que é. Será que se uma dessas partes aí for lá colocar uma acústica no local, às vezes é uma pessoa que precisa trabalhar, eu preciso trabalhar nesse meu local aqui, e eu tô, tudo aqui em volta é uma grande empresa, tem muito barulho o tempo todo mundo tolera, mas eu preciso aqui estudar, eu tenho um filho autista, então qualquer mínimo barulho já me atrapalha essa criança de repente. Então, para isso, você tem empresas que fazem esse isolamento do ruído que vem de fora. Temos vários equipamentos hoje em dia, cada vez mais essa tecnologia, ela tende a crescer, tende a se desenvolver, essa é a tendência. Então, você advogado também pode fazer, e eu recomendo que faça essa consulta, esse entendimento, essas visitas técnicas com esses fabricantes, ou com esses importadores, ou esses prestadores de serviços, para que justamente, às vezes, você vai solucionar um conflito que aparentemente, olha, seria uma grande ação judicial, um mediador, não tem mediador disponível aqui no momento para fazer isso, mas vai lá, de repente a gente consegue contornar essa situação de uma forma mais barata, de uma forma que favoreça a todos. Talvez essa empresa aí, ela pode querer, não, pode achar que eu
providenciar e colaborar aqui para essa acústica, para essa criança autista, por exemplo, para esse caso específico dessa pessoa que, por mais que estejam os decibéis locais estejam de acordo com a lei, ela não consegue trabalhar dessa maneira, tá bom? Ela precisa de silêncio ali no local. Então, senhores, são essas formas que passam pelo judiciário, o que não passam, e eu sempre apoio e incentivo que vocês usem maneiras de solucionar os conflitos que não envolvam o judiciário, porque assim você vai conseguir sair desse zero e ir direto para o seu primeiro trabalho jurídico ambiental, sem juiz, sem taxa, com os maiores honorários. E como eu falei, quem sabe, né? Encabeçar essa fila aí de profissionais especialistas na área de poluição sonora. Combinado? Então, olha, vou ficando por aqui. Tchauzinho para todos vocês. Até o próximo vídeo.